Existem pessoas que gostam de apontar os erros alheios, que gostam de acusar os outros pelo seu passado, pelas suas falhas, pelos seus pecados. A Bíblia nos diz em João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você está em Cristo, você não precisa ser estigmatizado para sempre por causa de erros passados, por causa de uma vida que você tinha em outra direção, por causa de pecados que você cometia e hoje você não comete mais. Mesmo se você pecou muito, se você errou tanto em dias passados, a Bíblia nos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quando Deus perdoa, Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Em Isaías 43:25, Deus diz que Ele apaga os pecados e as transgressões e não se lembra nunca mais dos pecados perdoados. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Em Efésios 4:28 diz que aquele que furtava não furta mais. Ou seja, aquele que roubava não rouba mais, aquele que se drogava não se droga mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais, não carrega mais a marca de um passado, de um erro. Dizem que uma vez adicto para sempre. Essa é uma mentira de Satanás. A pessoa que foi liberta, ela não é mais adicta. A pessoa que roubava e foi liberta, regenerada por Cristo, ela não é mais uma pessoa, um ladrão, um marginal, não é mais um criminoso. É possível você ser liberto do passado. O próprio Deus apaga o passado, perdoa e não se lembra mais. Aquele que lembra do passado é o diabo, chamado de o acusador, que tenta nos acusar de dia e de noite, lembrando coisas que já foram perdoadas, superadas, lembrando pecados que você já abandonou há tanto tempo. A palavra de Deus nos diz que o Senhor tem bons pensamentos ao nosso respeito. Não importa se as pessoas pensam mal de você, se as pessoas tentam apontar o seu passado, tentam rotular você de acordo com o que você fazia antes da sua entrega a Cristo. Não importa se as pessoas têm maus pensamentos ao seu respeito. O que importa é que Deus tem bons pensamentos a respeito de você. Pensamentos de paz e não pensamentos de mal. Deus tem pensamento de fazer você uma criatura que anda em novidade de vida, que não comete os mesmos erros do passado, mas que anda de uma forma nova, de uma forma agora no caminho da luz, da retidão, não mais no caminho das trevas, que anda agora de acordo com o Espírito e não mais de acordo com as inclinações da carne. Você não precisa carregar o seu passado pelo resto da sua vida. Moisés cometeu um assassinato. Moisés matou um egípcio que maltratava um de seus compatriotas. Mas Moisés não ficou marcado como assassino para sempre. Moisés ficou marcado como libertador, como alguém que liderou Israel, libertando Israel das garras dos egípcios, da escravidão, da opressão do Egito. Moisés não ficou estigmatizado como assassino, ele ficou marcado para sempre como libertador. Davi se tornou rei de Israel. Davi cometeu adultério, conspiração para um assassinato. Davi cometeu erros terríveis, mas ele se arrependeu a Deus. Ele confessou o seu pecado, ele ficou amargurado e se arrependeu genuinamente e foi perdoado. Davi não ficou marcado para a eternidade como adúltero, como assassino. Não, Davi ficou marcado
como homem segundo o coração de Deus. Paulo, antes de se tornar um grande apóstolo de Cristo, ele foi um assassino também de cristãos. Era um homem cruel, perverso, não temia a Deus, mas depois de sua conversão, ele se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho de todos os tempos. E ele foi chamado Paulo, apóstolo de Cristo. Assim ele começou a maioria de suas cartas, Paulo, apóstolo de Cristo, não pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus. Ou seja, se fosse pela vontade dos homens, muitos apontavam o passado de Paulo, o assassino, olha lá, aquele que perseguiu os cristãos, mas pela vontade de Deus, aquele Paulo cruel, aquele Paulo assassino já não existia mais. Aos olhos de Deus, Paulo era um novo homem, era um apóstolo, era um portador das boas novas. Aos olhos dos homens, pode ser que apontem o seu passado, os seus erros, mas não fique aborrecido pelo que os homens apontam e dizem de você. Fique fortalecido, fique alegre por aquilo que Deus pensa de você. Deus tem bons pensamentos. Deus não considera o seu passado, não. Deus considera o seu hoje, o seu agora. Se você se entregou ao Senhor Jesus, você é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Viva dias felizes, liberte-se do passado. Não volte para onde você sofreu tanto para sair. Siga em frente, não carregue os estigmas, não aceite a acusação do diabo em relação ao seu passado. O diabo sabe que os dias dele estão contados, que o futuro dele é no lago de fogo e enxofre. Ele sabe que o futuro dele é esse, e ele tenta apontar o seu passado. Não aceite, não absorva quando as pessoas te acusarem, mas pense que o Senhor considera você alguém precioso, alguém valioso. Deus te ama e Deus te faz uma nova criatura feliz. Deus te faz um novo homem, uma nova mulher, com uma nova perspectiva de vida, para que você tenha dias felizes daqui para frente, que o seu hoje possa ser alicerçado no Senhor. Livre-se de todos os estigmas. Você não está mais no passado. Você é nova criatura, você é alguém que Deus quer te lapidar para que você cresça e seja abençoado cada vez mais. Que o Senhor abençoe a sua vida, que você se entregue a Cristo cada vez mais e seja feliz em nome de Jesus.